Temos visto que um dos programas que os pensadores da Escola de Frankfurt, todos eles de orientação marxista, procurando mesmo tirar as instituições do trilho para que as ideias deles, os programas deles avançassem. Vimos então o marxismo cultural. E os seus defensores e idealizadores, eles tinham uma agenda. As suas ideias eram muitas. Quais os meios? Vamos montar uma agenda. E eles mesmos bolaram ideias do tipo: vamos desestabilizar a sociedade, atacando uma ordem e a estrutura dominante. Mas vamos agir silenciosamente, porém continuamente. E na sua agenda, eles miraram na mais destrutiva e negativa crítica possível de todas as esferas da vida valorizada no Ocidente cristão. E o que é que o Ocidente cristão tanto valorizava? 3 áreas: a família, a educação e a igreja. Vamos começar a disseminar uma crítica forte nessas esferas. Vamos criticar a família. Vamos criticar a educação. Eles têm um sistema de educação melhor do que o nosso. Vamos minar ali. E vamos procurar também minar a igreja, conquanto à fé. Willy Munzenberg, um dos nomes que nós lemos nessa noite, ele mesmo dizia: nós precisamos organizar os intelectuais de modo a usá-los. Olhem o verbo. Nós precisamos organizar os intelectuais de modo a usá-los para fazer com que a civilização ocidental cheire mal. Vamos tentar levantar a vaidade deles. Quem não quer ser intelectual? Quem não quer ser chamado intelectual? Vamos elevá-los, mas vamos usá-los para que eles façam e cumpram o nosso programa. Vamos ainda ocupar espaços estratégicos e mentes ainda possíveis de serem conquistadas e ganhas. Vamos procurar atacar a mente dos jovens. E esse foi um programa que entrou em execução ali pelos anos 50 e anos 60. Reunião de jovens, atração de jovens, tudo para atingir os jovens com a finalidade de ganhá-los. Vamos ocupar então esses espaços estratégicos, que são as mentes dos jovens. E uma vez tendo a atenção da mente, vamos incutir ali a mentalidade, uma maneira de pensar igual. Rapazes e moças, e eles começaram a bradar nos anos 50, nos anos 60. Vocês são os infelizes. Seus pais dominam vocês. Seus pais mandam no horário de vocês. Seus pais mandam você cortar o cabelo. Você não pode usar aquela sua calça comprida que você quer usar, a moça tem que usar saia. Seus pais, eles mandam em vocês, e vocês então são os infelizes. Sabe, jovens, vocês são os entediados, vocês são os incompreendidos, os oprimidos de plantão. Olha como vocês são limitados. Vocês, jovens, não têm vez e não têm voz. O que é que nós vamos ver nos anos 50 e 60? Revoluções e revoltas estudantis. E eles vão agora às ruas, quase que na mesma intensidade do que nós vimos antes da Copa do Mundo no Brasil, só que com muito mais objetivos. E assim, uma atuação maciça em seus locais de pré-independência, as universidades. Vocês estão quase independentes. Formando aqui, vocês serão independentes, ganharão seus próprios dinheiros. Vamos atingir os jovens nos seus locais também de pré-independência. E assim, vamos utilizar a leitura. Que eles leiam os nossos livros. Vamos abastecer as universidades com os nossos livros. Também vamos dar palestras chiques. É chique ter palestra com um intelectual. É chique citar um intelectual. É chique. E agora os jovens começavam aí, não entendiam muitas vezes nada da reunião, mas estavam lá. E aquilo foi entrando, foi contaminando suas mentes. Aquele famoso ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos também montar alguns ícones, alguns heróis, que eles sejam rebeldes. Nesse período, anos 50, anos 60, vai ter um filme muito famoso, inclusive, chamado Juventude Transviada. Que eles tenham agora ídolos rebeldes.
Ídolos que gritem, que xinguem, que não tenham temor algum por autoridade, paz, governo, e que eles bradam, que eles sejam presos até. Isso vai despertar a atenção dos jovens que estão sem rumo e sem prumo. E começaram também um programa de liberação, a música. Muitas vezes shows de rock and roll, sexo e drogas. Que eles tenham liberdade para tudo isso. Vamos fazer com que eles experimentem tudo isso. Vamos atingir os jovens. E assim foi com a geração de jovens dos anos 50 e bem intensamente com os jovens dos anos 60. Vamos ocupar as universidades. Aqueles que fugiram da Alemanha quando Hitler começou a perseguir os judeus. Eles foram para os Estados Unidos e eles ocuparam cadeiras estratégicas na Universidade de Columbia, na Universidade de Princeton, de Brandeis, da Califórnia. E foram semeando suas ideias para auditórios e auditórios de jovens ávidos por ouvirem, despertados agora para uma rebelião. A Universidade de Harvard já estava há muitos séculos até corrompida. Tem um livro de Jonathan Edwards, A Vida Breve de Jonathan Edwards, alguma coisa assim o título, que ele já dizia no século XVII, como o liberalismo e como Harvard já estava se distanciando dos padrões de Deus. E assim nós temos o álbum de figurinha indo aí se completando. Havia um grupo de revoltosos que diziam o seguinte, chamados até de Piccolo Tigre, uma conspiração muito antiga. O essencial é isolar os homens de suas famílias para fazê-los perder a sua moral. Vamos tirar o jovem da família, vamos fazer com que ele tenha muita ocupação lá fora e nós vamos atacar a sua moral lá fora. Quando ele voltar dentro para casa, vai ter discussão de valores e princípios. Vocês são os caretas, vocês são os antiquados. E criou-se agora um clima terrível dentro de muitos lares. Por quê? Porque eles estavam atacando a família. George Lucas, ou George Lucas, nada a ver com aquele dos filmes, viu gente? Esse aqui tinha uma mentalidade também muito rápida, também é da escola de Frankfurt. E ele mesmo disse, a sociedade precisa ser organizada em um sistema sociogenérico. Vocês estão ouvindo alguma coisa sobre liberação, questão de gênero, identidade de gênero, questão de não ter mais gênero nos banheiros da escola? Se você é menino, quer entrar no banheiro da menina, pode. Se você é menino, quer entrar no banheiro das meninas, pode. Nada mais de gênero. Você tem ouvido alguma coisa nesse sentido? George Lucas já dizia, a sociedade precisa ser organizada em um sistema sociogenérico. Vamos incentivar muita carga agora na sexualidade. A erotização é capaz de causar uma revolução por si só. Vamos fazer com que as moças elas comecem a se expor mais. E agora vem a onda da mini saia. Hoje da micro saia. Daqui a pouco, cadê a saia? Mas meninas, por favor, atentem para isso. A moda, ela está cada vez mais colocando vocês numa posição de exposição. Eu sou pai de 2 moças, que dificuldade de comprar roupa para as minhas filhas. Ou é decote demais, ou é calça com a cintura baixa demais, apelação demais. Mas as meninas estão tendo que se expor. Antigamente os rapazes tinham que correr atrás das moças, hoje as moças correm atrás dos rapazes. As meninas estão perdendo o pudor, estão perdendo a noção, estão perdendo a vergonha. Tudo isso estava, vamos minar toda a estrutura da família, vamos minar a educação, vamos minar a igreja, para que as pessoas estejam perdidas e desorientadas, e assim continuem, e assim afundem cada vez mais, e nós dominaremos. Próxima figura, Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, ele tinha uma mentalidade muito avançada para os seus dias. Ele disse, hoje temos a capacidade, já temos recursos, vamos investir em propaganda. Hoje nós temos a capacidade de transformar o mundo no inferno e estamos a caminho de fazê-lo. Mas também temos a capacidade de fazer exatamente o contrário. Transformar o inferno no mundo. Que chance tem o mundo? Tudo é no inferno. Vamos tumultuar.
Vamos fazer com que eles fiquem sem rumo, sem direção. O que é forte neles, vamos atacar. A família, a educação e a igreja. E onde nós temos sido atacados? Na família, na educação e na igreja. Contemplamos hoje, infelizmente, a geração de crentes mais analfabetos da história em termos de Bíblia. Não sabe ler a Bíblia, não estuda a Bíblia e nem quer ler a Bíblia. Não tem interesse de ler um bom livro. Se atrasam para a escola bíblica dominical, não escutam pregações com o coração, sentam nos bancos, tão somente isso. Marcuse também, ele foi o grande incentivador e propagador da liberalização sexual. Se soltem, e com o advento da pílula anticoncepcional, a coisa explode de tal maneira. Usem drogas, por que não usar drogas? Que experiência fantástica usar drogas. E vocês de fato viajarão, terão sonhos, terão visões. Vocês serão pessoas que avançarão. Fumem o que quiserem fumar, cheirem o que quiserem cheirar. E como está a nossa sociedade hoje, meus irmãos? O jornal de ontem trazia uma informação sobre o estado do Ceará, que não tem uma cidade no estado do Ceará que tenha paz por causa das drogas. Ele incentivou muito o movimento hippie. E foi um dos grandes incentivadores da homossexualidade. Herbert Marcuse também, ele dirá: a possibilidade de escolha do indivíduo não é o fator decisivo na determinação do seu grau de liberdade, mas sim o que pode ser escolhido e o que é escolhido pelo indivíduo. Mas eu grifei o que pode ser escolhido. Vamos começar a colocar na mentalidade ocidental que você pode escolher ser o que você quer. Vamos começar a dizer que é opção. E se a gente transformar isso num poder, se a gente conseguir fazer com que eles pensem que há um poder em você sair do armário, por que não? Estamos com uma grave crise no Ocidente, porque os meninos não estão querendo mais ser homens, e as meninas estão confusas quanto às suas feminilidades. Um país como a Inglaterra, uma potência do Ocidente, tem acontecido uma grave crise na Inglaterra em que meninos com 9, 10, 11 anos de idade, eles querem mudar de sexo. Alguns deles estão optando até mesmo por fazer cirurgia de mudança de sexo. E tem sido comum na Inglaterra um menino chamado Charles, ele sair da escola na sexta-feira, ir para casa, dizer para os seus pais: eu não quero mais ser homem, eu não quero mais ser menino. E eles vão e compram roupas de menina, e na segunda-feira ele volta para a escola com o nome de Carla, e todo mundo agora tem que chamá-lo assim. Mas estamos distantes disso no Brasil. Não é por isso que batalham por aí afora. Não é por isso que o nosso Senado, a nossa Câmara de Deputados, que tem tanto por fazer nessa pátria, fica perdendo tanto tempo com essas coisas. E as discussões são acaloradas. Ele escreve um livro chamado Eros e Civilização, você pode até baixar na internet. E Eros e a Civilização, ele até mesmo diz: nós precisamos erotizar as crianças. Nós precisamos liberar o que nós pudermos fazer para as crianças. O alvo, as crianças. Agora me digam vocês, já foram a algum shopping da cidade de Fortaleza e não encontraram meninas que estão começando a ter transformação no seu corpo, mas estão ainda com uns 11, 12 anos, já andando com trejeitos sedutores? Meninos tão novos que já estão contando suas aventuras em práticas da sexualidade. Me impressionou que Herbert Marcuse, até o fim dos seus dias, defendeu a sua bandeira. Eles creem, eles vão a fundo, eles investem todo o tempo para divulgar e difundir as suas ideias. O nosso álbum de figurinhas que podem bagunçar a sua vida está aumentando. E o que não dizer do feminismo? Eu não quero gastar muito tempo aqui, mas nós temos 3 ondas do feminismo. Nós temos o protofeminismo ali pelo século XIX, mas é que as mulheres estavam mais procurando respeito e dignidade. Elas queriam mais e melhor direitos trabalhistas, melhores direitos trabalhistas. Elas queriam ter direito ao voto e à educação. Mas essas 2 outras ondas é que são muito perigosas. Porque a partir dos anos 60, o feminismo vem com força, vem com raiva. O papel da mulher agora é na sociedade.
E elas começam a ter concorrência por cargos, por postos, por voz. O mundo que era totalmente dominado por homens, elas começam agora a forçar para entrar. E elas querem dominar. Eu não tenho nada contra as mulheres terem todos os seus direitos, à educação, ao voto e tudo, a dignidade feminina humana é linda. Mas isso não estava indo nada bem, porque tinha muito ódio e muitas coisas envolvidas. E a terceira onda é perigosíssima. A partir dos anos 80 em seguintes, é logo a luta pelo poder e pela dominação. Dê uma olhada como movimentos femininos querem tomar o poder. Quantas presidentas você tinha? Hoje, se brincar, o mundo está sendo dominado por elas, senadoras, deputadas e assim por diante. Nada contra as mulheres estarem na política também, mas há um domínio. Eu quero o poder, eu quero a dominação. E a mulher agora ela está sendo levada a ir contra a sua própria natureza. Ela não foi feita para liderar, ela não foi criada por Deus, melhor dizendo, para liderar, mas para estar ao lado e ser auxiliadora idônea. Mas elas estão com o comando, elas estão com o domínio. E tem havido uma grave e grande crise já nas mulheres do Ocidente, porque as suas vidas conjugais estão aos cacarecos. E agora os homens passaram a ser uns bananas. E as mulheres passaram a ser umas onças. E fica uma coisa louca. Já ouviram uma música que diz: bananas em pijamas? A maioria dos homens ocidentais. Rapazes que me ouvem nessa noite, eu rogo a vocês, sejam homens de Deus. Sejam homens seguros. Eu não estou chamando vocês a serem ignorantes, a serem machões e machismo, porque até meu cachorro é macho. Eu estou chamando vocês a serem homens. Uma coisa que caracteriza um homem é o respeito que ele tem para com as mulheres. Ah, como as mulheres ficam impressionadas quando os homens são, de fato, educados e bondosos com elas, como nós deveríamos ser. Vocês cumprimentaram as moças essa noite aqui? Vocês sentindo respeito por elas? Têm aberto portas para elas? Têm deixado elas passarem primeiro? Homens da igreja, vocês estão sendo ignorantes. Mostrem diferença, sejam atenciosos, bondosos. E batalhem pelo amor dessas moças, por amor de Deus, façam isso. Nenhuma menina vai ter dificuldade em ser submissa em amor a um marido que a ama, porque esse marido a ama tanto que a protege, cuida dela e dará a sua vida por ela. Já falei para alguns dos meus irmãos aqui da igreja de Parquelândia, quando eu conheci a minha esposa pela primeira vez, a Priscila. E quando ela abriu a porta da casa, eu me senti no Silvio Santos, abrem-se as portas da esperança. A Priscila tinha umas madeixas castanhas lindas, uma blusa branca linda, uma saia azul marinho plissada e sandálias brancas. Nós precisamos ser românticos com as nossas meninas. Rapazes, não brinquem com as meninas, porque Deus não irá brincar com vocês. Moças, não se desesperem nem sejam fáceis. Você não é qualquer uma, você é filha de Deus. Todo mundo faz na sua escola, no seu bairro, você não faz porque você tem princípios cristãos. A palavra de Deus nos diz que o homem que acha uma esposa, acha um tesouro. Você é um tesouro, tem que ser achada, tem que ser buscada. Qualquer uma a gente encontra em qualquer lugar, mas você é filha de Deus. Não entre nesses programas. Que dificuldade, por exemplo, para que vocês se vistam. Eu sei disso, já contei para vocês. Já falei também para os meus irmãos aqui, que com as minhas meninas, eu não quero as duas meninas usando burca gospel. Eu não quero as minhas meninas andando com aquela roupa que as afegãs usam, que é todo um circo armado, vem o mundo por uma telinha. Eu não quero isso, mas também eu não quero as minhas meninas vestindo quase Eva. Não precisa ser assim. Moças com um pouco mais de idade, de experiência nessa igreja, ajude as adolescentes e as pré-adolescentes, conversem com elas. Coração feminino conhece o coração feminino.
Chame uma tarde para conversar, faça uma reunião com as meninas, mostrem a dignidade das mulheres. Vocês têm dignidade, estão tentando fazer de vocês produto, açougue, colocar carne exposta. Mas aqueles ganchos doem. E os homens têm perdido a dignidade da masculinidade, e as mulheres têm tido uma feminilidade confusa. O que dizer de Theodor Adorno, outro expoente dessa escola, que muito influenciou. Claro, um conjunto, mas pessoas e homens incansáveis. Eu não sei o que deu aqui na minha tela. Com licença. Foi só falar deles que eles já fizeram aqui alguma coisa para prejudicar. Eu acho que isso é algum esquema. Theodor Adorno, um alemão também, com família com origem italiana também. Ele escreve um livro chamado Dialética do Esclarecimento. Vamos esclarecer, seja esclarecido. Já ouviram essa expressão tantas vezes? Tem que ser esclarecido, menino, tem que ser esclarecida, menina. Ele é o pai da indústria cultural. Vamos fazer com que tudo seja cultura, chamemos de cultura, vamos abarrotar tudo de cultura, mas também ele vai ser o idealizador da indústria do entretenimento e da massificação da mídia. Vamos colocar tudo em forma de televisão, de mídia e tudo, e nós vivemos esses dias hoje. Mas eu lhes digo, vamos voltar um pouco e ligar a televisão. Pá. Estou assistindo um seriado, tantos deles. Nos seriados o que acontece? Seriado sobre família. O pai é um bobo. A mãe é um imbecil. Quem resolve tudo? O adolescente. Geralmente o pai é um idiota. A mãe não sabe nem em que planeta vive. Só falta ir fazer compras em Plutão. Família, dignidade, autoridade e o respeito como eles se tratam. Já viram as novelas? As novelas, quando tem cena de casal casado, é quebrando pau, é brigando. É ele infeliz por causa dela e ela mais infeliz por causa dele. E assim vai. Aí ele encontra um amante, ou um amante, hoje em dia, não sei nem mais. E a mesma coisa ela. Aí as cenas mais demoradas, aquelas cenas de beijo, aquelas questões todas, a música, esse cara sou eu, é entre eles, amantes. Aí quando volta o casal casado, aí a cena é forte e a música é assim. Tum, 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 tum. Vamos atacar com a mídia. Vamos fazer com que a mídia leve a nossa mensagem. E vamos atingir as crianças. Olhem essa cena. Crianças já se divertindo no esgoto. Crianças felizes no esgoto. Mas o esgoto traz doenças. Vamos enfermar essas crianças. Mentes doentias, mentes depravadas, mentes sofridas, mentes perturbadas. Nunca se ouvia falar antigamente em psicologia para criança, hoje tem psiquiatra infantil. Esses são os dias. E a nossa figurinha aqui vai crescendo. E o que dizer das crianças educadas pelo governo? Não é ideia nova. Essa autora, H. Random, ela tinha algumas ideias há um certo tempo atrás, na década de 60, talvez ali pelos anos 70, quando uma professora de renome nos Estados Unidos. E ela dizia, crianças precisam de um tempo integral na escola. Crianças precisam de um tempo integral em creches. Vamos recapitular um pouco essa noite, eu sei que já estamos com o horário avançado. Mas fazia parte da agenda deles separar os pais. Atingir a família, separar todo mundo. Na cidade de Fortaleza hoje, o número já é incontável de meninos e meninas que praticamente não veem os seus pais durante a semana. Um corre para o lado, outro corre para o outro, e os meninos vão para a escola ou para a creche. Vamos separando a família, vamos desestruturando a família.
O governo deve providenciar escola em tempo integral. O governo deve providenciar creche em tempo integral. Aqui está o seu livro que foi campeão best-seller de vendas nos Estados Unidos. E mais ela dizia na sua escrita que o governo supra tudo para a criança. Roupa, material escolar, bolsa, o lanche, isso e aquilo que os pais davam antigamente. Que o governo supra tudo, mas também que o governo suprima a educação e correção dos pais. Não pode tocar no menino. Já ouviram falar da lei da palmada? Essa autora, Hillary Rodham Clinton, uma das candidatas à presidência dos Estados Unidos da América. E o que dizer do sistema politicamente correto? Meus irmãos, iríamos longe aqui. A lei está confusa. Prende-se o honesto, liberta-se e libera-se o corrupto. Eles podem fazer o que quiser. Se vocês dessem uma olhada no sistema do juiz, do judiciário norte-americano, vocês iam rir. Rir e chorar ao mesmo tempo. Uma pessoa matou a outra por causa de um bolinho. Quem mandou você não dividir o bolinho? Morreu. Entende-se, que a outra queria comer o bolinho, então matou, está liberado. Um senhor estava defendendo a sua propriedade. Entrou o bandido ali, nos Estados Unidos eles podem ter armas, e aquele bandido entrou e ameaçou matar, o senhor foi lá e atirou no bandido. E o bandido, no escapar, ele levou o tiro e ele ficou paraplégico. Foi para a cadeira de rodas. E o que aconteceu foi que o governo, então, veio com toda a carga contra aquele homem que estava defendendo o seu patrimônio. E o obrigou a dar uma indenização enorme. E obrigou-o a trabalhar e pagar uma série de questões do tratamento médico daquele bandido. Não muito tempo depois, estava aquele bandido assaltando de cadeira de rodas. Esse tem sido o sistema. Nós não confiamos no sistema tantas vezes. Politicamente correto, se você tratar uma pessoa que quer ser chamada com nome masculino, sendo essa pessoa feminina, você pode responder um processo. Esses são os dias e os tempos que nós vivemos. E o que dizer dos pais sem autoridade? Mais uma vez aqui está Homer Simpson. Um garoto, quando assistiu os Simpsons pela primeira vez, disse: papai, papai, igualzinho ao senhor. E nós temos os Homer Simpsons batistas, presbiterianos, assembleianos. Homens sem autoridade. Homens que abriram mão do seu mandato cultural dado por Deus, o provedor da família, autoridade no lar, esteio da família. Homens sem autoridade, homens frouxos. Por favor, rapazes, não sejam homens frouxos. É horrível. Reaprendam a apertar a mão. Eu aperto a mão de alguns rapazes, parece que eu estou apertando a mão de uma lagartixa. Aperta a mão da pessoa, por favor, venha cá, minha filha, por favor, você. Apertar a mão é um ato tão bonito. Mas já apertou a mão de gente que ele aperta a mão assim? Mole. Obrigado, minha filha. Rapazes, treina em casa. Pega uma toalha boa. Comece a dobrar a toalha. Aperta. Eu não digo que você vai apertar a mão da pessoa para doer, mas aperte a mão, por favor, não seja aquele cabra mole e frouxo. Homem não tem medo de barata, engole-a. A grande verdade é que nós estamos vendo dentro da própria igreja uma geração de homens fracos e homens inseguros. Estima-se que numa cidade como São Paulo, um homem com até os seus 45 anos irá mudar de emprego cerca de 11 vezes. Ou de emprego ou de profissão. Isso também acontece em Fortaleza. Vamos afrouxar os homens. Vamos endoidecer as mulheres e vamos atacar as crianças. Esse é um sistema. Estamos chegando ao final. O homem é importante, rapazes. O homem é importante por sua presença, porque Deus considera muito a liderança.
Essa é a ordem da criação. Seja presente em casa, seja presente ao lado da sua amada, seja presente ao lado dos seus filhos. Defenda o seu lar com a sua vida, com a sua honra. Tenha dignidade. Deus quer que o homem seja presente em casa. Não tem esse negócio de ficar por aí. Não tem esse negócio de sair com a turma e deixar a casa abandonada. Homem tem que ter presença. Homem tem que ter participação. O homem deve organizar a sua família, organizar o seu lar, acompanhar o que acontece com a sua casa, ir na escola dos filhos, saber o que está acontecendo ali. Os homens devem tomar nota dos deveres de casa das crianças. Os homens devem participar do lar. A esposa é auxiliadora idônea. Os homens também devem ter e devem ser pessoas do envolvimento, até mesmo com respeito. E para o respeito e também a sexualidade das crianças. Faz toda a diferença para a menina quando o pai é seguro. Faz toda a diferença para o menino quando o pai é seguro. Muitas meninas têm enveredado para a homossexualidade porque não têm padrão e referencial de homem. Muitos meninos estão enveredando para a homossexualidade porque não têm padrão de homem. Homens dessa igreja, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, pensem nos meninos, nos pré-adolescentes dessa igreja, trabalhem com eles, joguem futebol com eles, façam coisas de homens com eles, ou seja, vamos lavar carro, vamos pintar os muros da igreja, vamos cuidar de consertar, de ensinar alguma coisa, alguma profissão que seja para esses meninos. São meninos que não sabem abrir uma tampa de maionese. Nós precisamos ajudar esses meninos a serem homens com referencial. E, finalmente, talvez um dos mais perigosos deles, Antônio Gramsci. Vamos ver um pouco sobre esse homem, do seu tempo, daquele momento. Mas o que é que um italiano corcunda, de aproximadamente 1,5 metro de altura, saúde frágil, morto há mais de meio século, que nunca esteve no Brasil, que estudou em um colégio de freiras, enfrentou o Mussolini e o seu aliado Hitler, foi prisioneiro de seus sistemas, pode fazer contra você, contra o seu lar e contra a sua fé e os seus filhos hoje? O que é que Antônio Gramsci pode fazer contra vocês hoje? Mussolini, quando teve um contato com ele, quando viu as suas ideias, esse tirano, ele disse: temos que impedir esse cérebro de funcionar durante 20 anos. Se deixarmos esse cérebro livre, ele vai causar um grande estrago. A maior visão que Gramsci tinha era: vamos atingir as escolas, vamos colocar nossa gente lá, vamos fazer a cabeça do pessoal que dá aula, vamos atingir toda forma de ensino e vamos ensinar o que nós quisermos. Vamos fazer isso com intensidade. Vamos trazer os professores para o nosso lado. Meninas, rapazes, que ministério lindo é o ministério de professor, de professora, mas saiba, se você for seguir essa profissão, você estará correndo grande risco de saúde. É grande o número de professores que têm pedido para sair do ensino numa cidade como Brasília. Já está faltando até professores para reposição ali, porque é estressante, é estafante. Mas, meus irmãos, nós temos que nos gastar pela causa de Cristo, nós temos que ir sim para dentro das nossas escolas, nós temos que estar lá, nós temos que resistir, nós temos que trazer o bom ensino da matemática, do português, e mostrando que tudo isso com as nossas vidas, e quando perguntados, tem um sentido na vida, e é o nosso santo e poderoso Deus. Eu sou fã de John Patton. John Patton foi um missionário escocês, que quando o Império Britânico está expandindo para o Oriente, descobrindo ali as regiões da Austrália e outras ilhas mais, fica-se sabendo que ali tem os canibais. E agora tem a região chamada de Novas Hébridas. E John Patton fica sabendo que ninguém conhece Jesus Cristo lá. E ainda muito moço, ele ora a Deus e diz: Deus, eu vou para as Ilhas Hébridas, Novas Hébridas. Eu vou pregar lá. E foi se preparar, estudando, lá em Londres.
E quando souberam, um senhor da igreja soube que ele ia ser missionário entre os canibais, o chamou e até o repreendeu. Meu jovem, você vai para os canibais, para o meio deles? Você está louco, menino? Vão te devorar lá, vão te comer lá. E ele disse, mas o senhor não vai ser comido por vermes? Ah, que visão linda. Paul Washer diz uma frase que até nos faz tremer. Viva o Evangelho e depois morra. Nós precisamos nos gastar mais. Nós precisamos nos envolver mais. Eles, pelos pogroms deles, pelos programas deles, pelas ideologias deles. Eles ininterruptamente estão aí, manhã, tarde, noite, não importa a idade, eles estão indo, eles estão indo, estão indo. Estamos sentindo os reflexos. Estamos vendo isso. Mas agora o alvo também era atacar a igreja. Seu programa de Gramsci e do seu programa estava mesmo o enfraquecimento do cristianismo. A única força que pode nos impedir não se chama Estados Unidos da América, mas a fé que os americanos têm. Nós não tememos entrar nos Estados Unidos da América, mas nós sabemos que se aquele povo ora, esse povo rende a Deus toda a vida. Não teve nação nesse país que mais enviou missionários, que mais sustentou missões, que mais ajudou o Brasil, e outras partes do mundo mais do que os Estados Unidos da América. Temos que orar por aquela nação, meus irmãos. Vamos enfraquecer o cristianismo. Causas exógenas não, melhor as causas endógenas. Para que atacar de fora? Vamos atacar de dentro. Vamos atacar por dentro. Vamos começar a colocar uns jovens cristãos dentro de todo o nosso programa também chateados com a igreja. Também revoltados com a igreja. Exigentes com a igreja. Vamos fazer com que eles desfigurem a igreja. Vamos fazer com que culto seja para eles, para o agrado deles. Vamos fazer com que dentro haja corrupção. E ele mesmo dizia, o mundo civilizado tem sido saturado com um cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Não vamos deixar que esse povo acolha no coração a santa semente. Vamos chamar qualquer coisa de pregação, qualquer coisa de culto. Se cair a boa semente, se der fruto, a gente não consegue. Vamos cortar o cristianismo pelas raízes, de diversas formas que nós pudermos. Também de um dos revolucionários de codinome ou de pseudônimo, Vindici, ele dizia, essas duas bases, ele estava se referindo à Europa, da monarquia e da igreja católica, que era dominante na França, podem entrar em colapso pela corrupção. Nunca nos cansemos, portanto, de corromper. Pervertam os corações, e não haverá mais católicos. Só é tirar a palavra católicos aí também e colocar evangélicos. Pervertam os corações, e não haverá mais evangélicos. Vejam as igrejas na Europa. Vejam como caminham as igrejas históricas nos Estados Unidos da América. Agora, se a sua religião é qualquer uma, se você não tem o temor de Deus, se você não está aqui consciente da vontade de Deus, se você não está disposto a ser usado pelo Senhor como Paulo foi, Senhor, não importa naufrágios, não importa qualquer situação, pedradas, não importa prisões, importa que Cristo seja pregado e Ele seja glorificado. Se você valorizar muito as suas coisas, meus queridos, vocês ficarão tão desorientados e piores do que os que estão lá fora. De que adiantará uma religião que seja qualquer, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, se Cristo não é o centro, se o Senhor não é o Senhor da igreja? Nunca nos esqueçamos disso, por favor, não nos esqueçamos disso. Das 7 igrejas do Apocalipse, 5 já estavam bem comprometidas com a corrupção. A religião, então, é o ópio do povo. Aquele povo vai chegar ali só para passar uma hora e um tempo. Mas ele mesmo reconhecia Karl Marx. A religião é o suspiro da criança acabrunhada. Que bem pode fazer a religião para uma criança, está vendo?
A religião é o coração de um mundo sem coração. É quem atende, quem leva alimento, cuidado para as pessoas. Assim como também a religião é o espírito de uma época sem espírito. Mas quando ela não faz o que deve fazer, ela é o ópio do povo. Vamos deixar com que a religião seja só ópio do povo. Mas por graça de Deus, a Igreja Batista da Parquelândia e as nossas igrejas também, meus irmãos, elas atenderão o suspiro da criança acabrunhada e dirão: crianças, amem a Jesus Cristo. Elas atenderão pessoas que estão com os seus corações doídos, sangrando, arrebentados. Ela terá ânimo em um mundo desanimado. Ela não será o ópio do povo, mas ela será a alegria das nações, porque o Senhor estará com o seu povo. Termino essa participação com vocês aqui, falando sobre os 40 mártires do gelo. Já ouviram falar deles? Ah, como eu gosto de história, ah, como eu gosto de biografia, ah, como eu me identifico com eles. E se eu estivesse lá? E se fosse comigo? Se fosse comigo quando eu estava se eu estivesse nos dias de John Hus, quando eu entrei na casa de John Hus, na Alemanha, eu parei e eu senti muita dor no meu coração. Será que eu teria essa coragem, Senhor? Quando eu estive no local onde John Hus foi queimado, eu me ajoelhei ali em praça pública e eu disse: Senhor, me dê a fé desse homem para que eu tenha condição de honrar o Senhor como ele honrou ao Senhor. Você já ouviu falar dos 40 mártires do gelo? Nós estamos falando aqui agora de cerca de 320 depois de Cristo. O Evangelho está chegando a muitos, tem atendido a muitos, tem alcançado a muitos, salvado a muitos. Muitos da casa de César te saúdam. E muitos soldados romanos estavam crendo em Jesus Cristo. Nessa época, o imperador Licínio estava com dificuldades numa região da Turquia chamada Sevaste. E destacou uma tropa de soldados para lá e disse: vão para Sevaste e coloquem em ordem a situação toda lá. Mas como a situação era muito delicada, o governador romano em Sevaste recebeu autorização e recebeu ordem do imperador para que fossem feitos sacrifícios para as deusas e os deuses romanos. E toda a tropa tinha que participar dos sacrifícios. E os soldados cristãos disseram: não, nós não vamos fazer parte disso. Vocês ousam desonrar ao Senhor César? E eles disseram: não, nós não vamos desonrar o Senhor César. Nós estamos aqui no exército para cuidar dos interesses dele, mas nós temos um Senhor que é maior, é Jesus Cristo. E nós não vamos desonrar a Jesus Cristo. Era época de grande frio, de intenso frio. O governador disse: vou dar uma chance para vocês, se arrependam, senão vocês vão sofrer nas minhas mãos. Quanto a isso, o imperador, não tem negociação. Nós não cultuaremos, nós não sacrificaremos qualquer coisa para as deusas e para os deuses. Mandaram bater nesses soldados, eles foram açoitados. Era época de intenso frio, de muito frio, de neve. Mandaram despir os soldados. Colocaram eles perto de um lago. Última chance. Ou sacrificam, ou vocês vão para o lago gelado. Lago congelante. E eles disseram: não. Nós somos de Jesus Cristo e não nos dobraremos diante de qualquer Deus. Joguem-no no lago. Joguem-no no lago. E eles foram jogados no lago. Dá para você sentir o frio? Dá para você imaginar a situação? E aqueles homens agora enfraquecidos, sangrando e congelando naquelas águas tão frias. Eles começaram a cantar. Como que uma palavra de ordem, de incentivo um para com o outro, um para com o outro. 40 soldados de Cristo. É uma honra poder honrá-lo. Nada temeremos. O que é morrer se não entrar na vida eterna? É uma honra poder honrá-lo. 40 soldados de Cristo, é uma honra poder honrá-lo. E foram gritando, incentivando um para o outro. Mas um deles não aguentou de frio e pulou fora. E disse: não, eu saio do lago, e saiu do lago, e logo foi acobertado ali, cobertores, colocado para um local onde tinha fogo para ele se aquecer. E aqueles homens continuaram.
39 soldados de Cristo. É uma honra poder honrá-lo. Nada temeremos. O que é morrer se não entrar na vida eterna? É uma honra poder honrá-lo. E gritavam. 39 soldados de Cristo. 39 soldados de Cristo. E um daqueles soldados da tropa que assistia àquilo, vendo a fé daqueles homens, pulou no lago e disse: 40 soldados de Cristo. É uma honra poder honrá-lo. Meu irmão, minha irmã, chegará o tempo em que só você honrará a Cristo aonde você está. Chegará o tempo em que só você será uma moça virgem, pura, casta, um rapaz virgem, puro, casto, por princípios, por honra ao seu corpo e à pessoa amada que Deus vai lhe dar. Talvez só você vai ser um negociante honesto. Talvez só você, de professor, de profissional na sua área. Um soldado de Cristo. É uma honra poder honrá-lo. Que Deus nos abençoe.